Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. E hoje com o tema Os Avataras, ou seja, nesse caso aqui nosso específico é Hermés o Trismegisto, né? Já se ouviu falar de Buda, de Jesus e tal, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Hermés o Trismegisto. Aqui no Ocidente chama-se Hermes, né? Mas o nome lá original é Hermés. E aí, boa noite, Matheus, Liana, pessoal que fica atrás do toco mesmo, e vamos nós. Então, inicialmente, né, não vamos fazer a cabeça de ninguém, não vamos dar aula, não vamos defender tese, né? Nós vamos só bater um papo. Mostrar uma experiência que nós temos, que adquirimos durante muito tempo, né? De iniciação. Inclusive, pertencendo à Sociedade Brasileira de Eubiose. Então lá, quem mais entrou lá? Tá bom. Ninguém. Então vamos lá. Em todas as épocas, um ser divino toma forma física e habita entre os seres humanos. Estes seres recebem o nome de avatar, ou avataras, ou a descida da lei, da manifestação divina. Se apresenta, né, esse ser de alta hierarquia espiritual se apresenta na face da Terra, né, para remodelar, né, a cultura, o progresso, a evolução dos seres humanos. Vamos nós. A ciência das idades, eubiose, ciência da vida, é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Né? Então está aí o princípio, né, da eubiose, os fundamentos, né? De tempos em tempos, um ser divino toma forma física e habita entre os homens. Esses seres recebem o nome de avataras ou a descida da lei. O ocultismo foi Hermés, o Trismegisto, o Três vezes grande, que, segundo dizem, surgiu no Egito. Né? Então, esse ocultista surgiu no Egito. Né? A história da civilização, em seu princípio, é muito confusa, só tendo uma sequência lógica a partir da dinastia de Ptolomeus. Então vamos ver lá como é que desdobra tudo isso. Segundo conta a lenda, Hermés viveu na mesma época de Abraão. Possivelmente teria vivido no Egito, chefiando um grupo de imigrantes atlantes que teria abandonado a ilha antes da catástrofe. Outros dizem que ele é o mesmo deus Tote da tradição egípcia, o mais misterioso e incompreendido dos deuses. Hermés foi para a nossa civilização o pai das ciências e em um dos conhecimentos ocultos que chegaram até os nossos dias, né? Então aí já fica uma informação, uma revelação, né? Quer dizer, então antes da catástrofe atlântica já houve aí imigração, né, vamos dizer assim, dessa região maravilhosa, né, vamos dizer assim, que eram os Atlantes, era Atlântida. Então, muitos povos desse país, vamos dizer assim, desse mundo todo, foram se espalhados por aí. E um grupo foi para o Egito. Então, vamos nós. Ensinou o povo que estava ao alcance de sua compreensão, guardando para os eleitos os conhecimentos mais profundos da verdadeira natureza das coisas. Esses conhecimentos eram tão bem guardados que deu origem ao termo hermético, né? Que significa tão bem fechado que nem o ar entra, né? Não passa ar de jeito nenhum. As doutrinas de Hermés são tantas e tão variadas que se chega a considerar como sendo o trabalho de um grupo de seres iniciados. Né? Possivelmente, realmente, deve ter sido um grupo de seres, né? Como Vyasa, entre outros, né?
era o nome assim de um grupo de seres. Vamos nós. Jâmblico diz que Maneton, o sacerdote egípcio do tempo de Ptolomeu I, lhe atribuiu 2.326 livros. Não se pode precisar a época em que foram escritos, mas sabe-se que são muitos anteriores às primeiras ocasiões em que foram mencionados. Clemente, de Alexandria, cita 42 obras, né, das quais nem todas chegaram aos nossos dias. Então, muita coisa se perdeu, né, vamos dizer assim, muitas coisas se perderam. Na Biblioteca de Alexandria, né, com os vários incêndios lá que as hordas, né, impediram, né, tocaram fogo na biblioteca. Só que tem um detalhe, esses livros, esse material, está todos eles salvos, né, nas bibliotecas etéricas, nas bibliotecas da Atlântida, de Duarte e entre outros lugares, né. Então, pensa-se que se acabou, terminou, coisa e tal, mas esse material existe. E aí fica dependendo dos seres de autarquia, dos avataras, trazer, vamos dizer assim, esse conhecimento através do quê? Da palavra, da oitiva, e vai por aí. Já que os seres humanos não fizeram jus, né, a retomada desses conhecimentos. Então agora depende do ser de autarquia. Entre seus principais livros, podemos citar Poemander, ou Pimandro, Asclepius, ou Discurso de Iniciação, e principalmente a Tábua das Esmeraldas. No seu livro Poemander, entre outras coisas, Hermés, dirigindo-se ao seu filho Tati, expõe-lhe as 12 faltas ou interdições de que ele deve se fazer antes de almejar qualquer progresso na senda iniciática. Então existe, né, vamos dizer assim, um decálogo, né, vamos dizer assim, na Igreja Católica ficou assim, com os pecados capitais, né, que o iniciado deve observar para poder fazer o seu caminhar, né, em busca do seu Deus interior. Então, as 12 faltas ou interdições. Então, primeiro, a ignorância, né? Tristeza. Segundo, intemperança. O segundo, concupiscência. O quarto, né? O quinto, injustiça. A sexta, falta, avareza. Sétimo, erro. 8, inveja. Depois, malícia, cólera, temeridade e maldade. Então, esses aí são os 12 pecados capitais, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil, que acho que o candidato à evolução não, à iniciação, né, tem que observar para não sujar os degraus da iniciação, os pés sujos de maldades, entre outras coisas, né, com coisas erradas que todo mundo faz e tudo mais. Para eliminar estes defeitos, deve o aspirante procurar imediatamente o conhecimento do divino, a fim de eliminar a ignorância. Isto ele consegue aprendendo a conhecer-se como a posição que ocupa na criação e suas relações com os mundos superiores. Este conhecimento traz a alegria que elimina a tristeza. Aí já tem uma referência, né, vamos dizer assim, aí falando sobre ignorância, etc. Então, aí, em tese, o iniciado não pode ser uma pessoa triste, muito pelo contrário, né? Tem que ser alegre, mas comedidamente, não é um oba-oba, não é bem assim, não, né? Então, existe uma alegria interna, coisa e tal, mas também existe sofrimento, né? Porque quanto mais ele estuda, mais ele fica distante das pessoas, de um modo geral, que não acompanham o seu raciocínio. A verdadeira alegria substitui os prazeres fumares da vida, trazendo temperança que elimina a intemperança. A temperança traz como sequências a continência, né, que substitui a concupiscência. O desaparecimento da concupiscência desperta a justiça, que elimina a injustiça.
A justiça exige qualidade de comunidade, que elimina a avareza. Aí já está passando lá, né, os princípios, né? Já de posse dessas qualidades, procura a realidade, para proceder com equilíbrio e de posse da realidade que se elimina, onde se elimina o erro. Aplicando a realidade em si mesmo, o verdadeiro valor, eliminando assim a inveja, então já na plenitude do bem, surge a verdade que elimina a malícia, né? Então, seguindo esse roteiro, a pessoa vai se preparando dentro de si mesmo para se qualificar a evolução. Às vezes a gente encontra pessoas querendo ir para a Garta, querendo ir para outros mundos, querendo isso, querendo ver disco voador, querendo se salvar não sei de quê, mas na verdade querendo se salvar dela mesma, né? Porque ela está tão cheia de problemas que ela vê tudo mal e feio, né? E não bem, bom e belo, não vê, né? Então ela quer fugir. Agora imagina uma pessoa como nós terrestres, né, vamos dizer assim, chegar num mundo desse, né? Vamos dizer que pega uma carona no disco voador e vai embora, vai não sei para onde, para o mundo subterrâneo. Aí chega lá, eles estão não sei quantos mil anos de evolução na nossa frente. Então imagina como é que essa pessoa vai se comportar, né? Como é que ela vai se adequar àquela cultura, àquela evolução? Não tem como. Então, é o que a pessoa fala brincando assim, o que esses atrasados vêm fazer aqui, né? Se não estão preparados. Eles aproveitaram a época deles e se prepararam. E nós estamos aqui ainda marcando o passo. Vencida a 10ª falta, agora cumpre-se o nascimento ideal. Desaparecendo a temeridade, chegando assim a vida e a luz que eliminam o último carrasco, a maldade, nascendo o ser humano para a contemplação da verdade absoluta sem véus. Então vamos ver aqui. É o seguinte o texto traduzido da tábua das Esmeraldas, encontrado no tomo 1º da Biblioteca de Filosofia Química. Filosofias Químicas. É indubitavelmente sem mentira e muito verdadeiro. O que está embaixo é o que está em cima, né? Então, o que está embaixo, né, é o terceiro logos, é o plano material, é o plano humano, né? Esse é o que está embaixo, né? Que está sobre a tutela do karma, do livre-arbítrio, né? Do determinismo, da reencarnação, né? E o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Para fazer o milagre de uma só coisa. Então, o que está em cima são os planos superiores, a espiritualidade, primeiro trono, segundo trono, o trono da Mãe Divina, e vai por aí, né? E deles é que vem, né? Aqui nós falamos, esses seres, como esse caso do nosso exemplo aqui, de Hermes Trismegisto, né? Como Jesus, Buda e muitos outros. Vem aqui na parte de baixo, né? No terceiro trono, para facilitar, para impulsionar, né? Para dar novas tônicas de evolução. Tal qual acontece nas escolas, né? Nas escolas comuns que nós temos. O Sol é seu pai, a Lua é sua mãe, o vento, o ar, levou-o no seu ventre. A terra é sua, alma de leite. Ama de leite. Né? A terra é sua, ama de leite. A terra é sua, ama de leite. O pai de todo o telema, a vontade, o ódio dos gregos, o azote, a luz astral dos alquimistas, segredo ou tesouro, de todo o mundo está aqui. Sua força está inteira, né? E se ela está convertida em terra? Sua força está inteira se ela está convertida em terra, né? No plano material. Separarás a terra do fogo, o sutil do grosseiro, suavemente com grande indústria. Sobe da terra ao céu e de volta desce à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Por este meio terás a glória ou a luz de todo mundo e por isso toda obscuridade fugirá de ti. Assim foi criado o mundo, né? Assim foi criado os seres humanos, etc. Então vamos daqui. Daqui saíram e sairão admiráveis adaptações, cujo meio está aqui. Por isso foi chamado Hermes Trismegisto,
que possui as três partes da filosofia de todo mundo. O que disse da operação do Sol está cumprido e acabado. Vamos ver o que ele fala aqui, olha lá. Toda a filosofia hermética baseia-se em 7 princípios, né? Então, a filosofia dele, né? Então, o primeiro princípio do mentalismo, né? O segundo, da correspondência. O terceiro, da vibração. O quarto, da polaridade. O princípio do ritmo. O sexto, de causa e efeito. O sétimo, o princípio do gênero. Então, vamos ver como é que ele explica isso aqui, né? Que é como se fosse um decálogo, né? São os princípios que regem a evolução e o progresso da humanidade. O princípio do mentalismo se funda no axioma hermético que assim se expressa. O todo é mente, o universo é mental. Quer dizer, já naquela época se falava disso. E hoje os cientistas estão tomando para eles, né, essas sentenças, mas não é. Isso aí foi o tempo lá do Egito, já se falava que o todo é mente, o universo é mental. Este princípio ensina que por trás de toda manifestação se oculta o espírito universal, a mente infinita, né? São os princípios cósmicos, vai por aí afora. Que toda manifestação nada mais é que a objetivação de ideação cósmica. Assim, todo o universo fenomênico tem sua existência na mente universal, em cuja mente vivemos. Este princípio dá ao discípulo a primeira chave do conhecimento oculto que se relaciona com o domínio da sua mente, né? Então, ele já está mostrando todos esses princípios, esses valores maiores, que já naquela época era incompreensível e hoje também. Mas os cientistas, a mecânica quântica, vem tentando desvendar tudo isso aí. O princípio da correspondência está baseado no axioma hermético, que diz: o que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma só coisa. Então, o que nós já comentamos lá, né? O que está embaixo é o terceiro trono, é o plano da manifestação divina, é o plano do progresso da evolução dos seres humanos, né? Então tudo que está em cima, está nos planos superiores, se reflete nos planos inferiores. É como o que está em cima é o que está em cima e como o que está embaixo. Então, o que está em cima é o mesmo que está embaixo, né? Então, nós somos reflexos de tudo isso aí. Nós somos o resultado de um progresso, de uma evolução, né? Desde a área atômica, né? Das moléculas, vai por aí afora, né? Até chegar os seres divinos. Então, nós somos um reflexo disso tudo. Já no Gênesis já fala disso aí, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Este princípio de respeito à correspondência analógica entre as leis e os fenômenos, nos diferentes planos de manifestação. Assim, o ser humano e o cosmos são análogos. Quando o homem, o ser humano, chega ao conhecimento e si próprio é senhor de seu mundo interno, e como os elementos que o constituem são da mesma natureza que os que formam o universo, tendo domínio sobre todos os planos do seu ser, terá, em consequência, domínio sobre o mesmo plano no cosmos. Então ele diz assim: conhecerás a verdade vos libertará. Mas conhecerás a si mesmo e conhecerás os deuses, né, os mundos, os planos de evolução e tudo. Então quem conhece a si mesmo, conhecerá os deuses e o universo. Ele não precisa nem ir lá, só conhecer a si mesmo. O princípio da vibração está baseado no seguinte axioma hermético, que diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? De uma forma ou de outra. Então, até o átomo mesmo você vê que tem aquelas órbitas em volta, né, coisa e tal, que a ciência mostra. Este explica as várias expressões de manifestação como sendo provenientes de diferenças de estado vibratório, de comprimento, de onda, etc. Assim, nada está parado. Tudo é animado pela mesma vida universal.
desde os seres da mais alta hierarquia até a pedra bruta. Então, nada no universo está parado, né? O que varia é a exteriorização dessa vida universal, que em cada ser apresenta os atributos particulares a cada um deles. Mesmo a morte não pode ser encarada como cessação de vibração. Não há, em absoluto, na morte, uma interrupção de movimento, mas simplesmente uma mudança de estado que acarreta, né? O estado que acarreta é a modificação do tipo de vibração. Então não há, em absoluto, na morte, uma interrupção de movimento, mas simplesmente uma mudança de estado que acarreta. Que aí seria... E a modificação do tipo... E a modificação do tipo de vibração. É muito comum passar os errinhos aqui, né, coisa e tal, faz parte do... A gente vai melhorando. Então vamos lá. O princípio da polaridade está baseado no seguinte axioma hermético que diz: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tá? Olha só que interessante, né? É um caso a estudar e a pensar. Nosso bate-papo aqui não é para dar conselhos esotéricos, né? Como ganhar dinheiro, como rezar para não sei quem, não é nada disso. Está mostrando o conhecimento, que é o que importa. Que você, tendo conhecimento, você galga os degraus da escada de Jacó, né? Isso que é importante. Eu quero ser feliz, aí uma palestra para ser feliz, né? Coisa e tal. Mas, no nosso caso, essas coisas assim são mais esotéricas, né? São mais ligadas ao plano humano mesmo. Mas o nosso trabalho está ligado a outros planos de evolução também. Este princípio ensina que todo o universo manifestado apresenta dois polos. Assim, Purusha e Prakriti. Espírito e matéria são os dois aspectos em que se polariza a essência primordial ao se manifestar o universo. Né? Aí vem a lei da manifestação, a lei da evolução que está aí, ó, mostrando, né, espírito e matéria, aí aquela lei que está lá falando sobre os polos. Já sabia, a Maria sabia, fala boa noite. Escutei. Que denominamos quente e frio. O que denominamos quente e frio nada mais são que os dois polos de uma mesma coisa. O calor em que, variando o grau, nos eleva a considerar uma determinada coisa que quente ou fria. O princípio da polaridade é considerado como um dos mais importantes de todo o ocultismo, pois partindo-se da afirmação de que tudo no universo tem o seu oposto e que os seus opostos são idênticos em natureza. Então, tudo isso aí, até os arcanjos, tudo isso tem sua polaridade. Lá no outro, a gente está falando sobre também, no caso do movimento, né? Que aí não há o fenômeno morte, né? Aí existe a reencarnação e vai outras coisas mais. Mas diferente em graus, no caso nós estamos falando agora sobre o grau, né? Chega-se à conclusão de que se pode transformar um polo em seu oposto, modificando-se somente o grau. São baseados na possibilidade exposta neste princípio. Os métodos de desenvolvimento interior empregados pelos discípulos de todas as escolas iniciáticas. Né? Isso é importantíssimo, né? A iniciação, a pessoa conhecer basicamente o porquê das coisas. Isso que é importante. Né? Porque aí, vindo a espiritualidade, vem o equilíbrio, vem a felicidade também. Né? Procurar a felicidade, né? Sem ter equilíbrio, harmonia, né? Na consciência física, consciência psíquica, consciência espiritual, é impossível, não vai conseguir. É coisa assim de momento. O princípio do ritmo está baseado no seguinte axioma hermético que diz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. À medida do movimento, à direita e à esquerda são iguais o ritmo e a compensação. Né? Tudo tem um ritmo, né? Então, se a pessoa conhece os elementos da natureza, né, as forças sutis da natureza, ela domina essa parte que está aí. Né?
Isso aí, ela conhecendo a si mesma, ela vai eliminar, principalmente para começar, as doenças. Este princípio está ligado aos dois anteriores que dizem respeito à vibração e à polaridade. Este princípio de ritmo é de grande utilidade. Pratica o estudante de ocultismo em seu desenvolvimento interior, né? Quer dizer, na realidade, esses degraus todos aí é um mergulho no próprio coração, no próprio chakra cardíaco. É de grande utilidade prática. Tá? Faltou um acento ali. Este princípio do ritmo é de grande utilidade prática ao estudante de ocultismo em seu desenvolvimento interior. Vamos nós está firme? Estamos firmes aí. Assim, o discípulo, baseando-se no princípio da vibração, verifica que nada está parado, tudo vibra. A seguir, pelo princípio da polaridade, sabe que tudo tem dois polos, mas que, em essência, são a mesma coisa, tendo, portanto, a possibilidade de modificar-lhe os polos sem alterar a essência. Né? Tudo está em movimento. Né? Até o nosso amiguinho baiano lá, né? Nossos conterrâneos, deitadinho na rede, coisa e tal, ele está em movimento, a rede balança, né? Vamos dizer assim. Aplicando o princípio do ritmo, verifica que as fases são iguais e em direção opostas. Medindo esse afastamento para um e outro polo, sabe em que direção deve empregar seu esforço para equilibrá-las. Então, o pessoal fala, né, que o baiano é descansado, coisa e tal, né? Mas vai ver as grandes capitais como São Paulo, Rio, outro canto, vê os prédios que estão lá que eles botaram em pé, né? Aí eles tiram um descansozinho e o pessoal fala que está devagar. Se consegue este equilíbrio, entra em harmonia com a lei universal correspondente, atendendo ao princípio da correspondência, atingindo assim o milagre da coisa única, que é a libertação. Né? E vamos nós. O princípio da causa e efeito está baseado no seguinte axioma hermético que diz: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O caso é simplesmente o nome dado, o ocaso é o nome simplesmente dado a uma lei desconhecida, não tem o por acaso. Há muitos planos de causalidade, porém todos regidos pela mesma lei. Né? Aí vai ler as leis da evolução, né? As leis da natureza, e vai por aí. Este princípio foi visto de maneira prática na lei do karma. Através dos órgãos de conhecimento e de ação, o ser humano se liga ao mundo exterior e por eles vai praticando causas, né? Vai criando, resultando causas, que sem conhecimento de causa, né? Vai gerando efeitos nem sempre benéficos, né? É o resultado principalmente das doenças, né? Então, por desconhecer essas leis, aí se geram doenças. Tanto é que é dito que não existe doença, né? Existem pessoas doentes. Só através do conhecimento das causas, das leis universais, é que o ser humano pode gerar efeitos que propiciem a sua evolução e a dos demais. Em nosso dia a dia, temos facilidade e dificuldades, as quais não sabemos a que atribuir e jogamos por conta do acaso. Isso aí foi por acaso, aconteceu assim, né? Isso não existe. Todo o universo é uma harmonia perfeita na qual estamos ajustados e equilibrados. A quebra dessa rotina ou harmonia é que gera as dificuldades e a sua conservação gera as facilidades, né? Então vamos nós. Agora vamos para o gênero aí, né? O princípio do gênero está baseado no seguinte axioma hermético que diz: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, né? Todo lugar tem, né? Até nas plantas tem o macho e a fêmea, vai por aí fora. Esse princípio se expressa no plano físico sob a forma do sexo, apresentando os seres deste plano sexos distintos. Quando aplicado no plano mental, proporciona a chave da alquimia interna. Assim, pela sublimação da energia vital que empregamos na função reprodutora,
relativa ao sexo quando transformada em orhats, né? Orjat, vai ter dito orhats, ou seja, dirigida pelo cérebro para a criação mental, torna o discípulo uma verdadeira potência criadora da ordem universal, né? Então aqui é uma forma também, né? O equilíbrio aqui entre Forhat, Kundalini, etc. também. Vamos nós. Aí dá uma olhadinha lá nas forças sutis da natureza, coisa importantíssima, né? Os tátuas, forças sutis da natureza. Dá uma olhadinha lá, né? É escrita pelo esse livro, pelo Ramaprasad. Dá uma olhadinha lá, pode baixar lá pelo Google. Vocês vão ter informações lá, né? Preciosas sobre esses pontos que nós estamos falando. Não todos, né? Mas não está defendendo tese, não. Mas dá uma orientação muito boa. Este princípio pode ser usado na geração, na regeneração e na criação. Nos planos mais elevados da manifestação, este princípio se expressa com mais sutilidade, ou seja, uma forma passiva e outra ativa, enquanto uma está em atividade, a outra está em latência, né? E assim, está aí o nosso trabalho de hoje, né? Foi assim feito quase em cima da hora, correndinho, né? E tal. Mas aí vamos ver, né? Mateus, fala uma coisa para a gente aí, né? Maria também, né? E é isso aí. Acrescenta alguma coisa para a gente aí, que é muito bom. Então vamos nós, né? Quem está aqui? Sou eu, meu bem, sou eu. Boa noite, Maria. Então vamos lá. Aquele que procura o verdadeiro caminho da iniciação deve tornar-se um livre pensador. Não deve ter nenhum tipo de preconceito e deve procurar, por seus próprios esforços, o entendimento da verdade em busca do seu mestre interior. Inclusive, existe um livro do professor José de Souza falando sobre o verdadeiro caminho da iniciação, né? Dá uma olhadinha, vamos procurar, né? A Maria está falando lá. Vamos lá, Maria, fala pra gente aí. Ótima aula, é sempre bom relembrar. Isso. Então tá lá, né? A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não inicia apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou sim a homens, e ensina, né? A seres humanos de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento de evolução, né? Então está aí o trabalho, né? A liberdade interior, ou seja, é o que prima, né? É o que favorece o trabalho através da iniciação pela eubiose, a ciência da vida. É um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Aí vamos estar nesses princípios aqui, ó, que devem reger aqueles discípulos que vão lá pegar aquelas leis herméticas. Então desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior, né? Então é justamente, as pessoas pensam que tem que ir para o final dos confins do infinito, coisa e tal, e no entanto, o pior trabalho que existe é justamente ela mergulhar dentro de si mesmo, né? Vamos dizer assim, é burilar a pedra cúbica, como diz os nossos irmãos maçons. Mantém vários departamentos nas principais cidades e curso de correspondência também. Então está aí, né? E ainda o ensino à distância, que é a EAD, né? Quem não tem condições, né, de estar presente, pode fazer o curso por correspondência, né? Então está aí o nosso trabalho de hoje, né? Então estamos conectados. Prestigiem o Portal de Aquários, www.portaldeaquario.com.br, né? O R caiu, o BR caiu lá, né? A gente conserta. Na próxima ele vai. Então tá aí, né? As literaturas, esse trabalho todo aí serve, né, como, vamos dizer assim, aprimoramento para as pessoas. Esse material todo está no Portal de Aquários, né? Está no Portal de Aquário como palestras, né? Então pode dar uma olhadinha lá, né?
A gente tenta passar assim, o mais simples possível, para que as pessoas possam acompanhar. Então está aí a relação de palestras que já foram feitas, né? Dá uma olhadinha no final, né? De cada palestra tem as últimas 10, 12 palestras, nós já colocamos o índice, né? Tá ele aí também. Ó, tá chegando aí, tá aí, ó. Então, agora temos 192 palestras, né? Então, 192ª palestra. Lá tem um ozinho lá, mas o pessoal chama de dedo gago, sabe como é que é? Você mira no lado e acerta do outro. Você mira no A e acerta o O, porque fica juntinho ali. Então tá lá, né, os avatares, aí no caso é Hermes Trismegisto. Daqui a um tempo nós vamos falar alguma coisa sobre Jesus também, vamos falar também sobre o Buda, né, que são os clássicos, né? Então tá aí. Maria, um grande abraço para você também. Saúde e boa sorte, apareça sempre. Mateus, de vez em quando aparece também, né? Mateus podia se esforçar um pouquinho e fazer o curso de EAD, hein, Mateus? O que você acha? Não é uma boa ideia, não? Já não dou mesmo. Tivesse assim um tempinho, né? Fazer o EAD. Você tem esse material todo aí na tua cara, né? Então, não vai precisar muita coisa, não. Você já está acompanhando há tanto tempo, né? Só falta só fazer uma inscriçãozinha que é para o pessoal saber que você existe. E é isso aí, né? Já foi consagrado aqui, né? No templo de Maitreya, né? Então, então tá aí. Pessoal, valeu aí. Um grande abraço. Saúde e boa sorte, né? E até sempre. Tchau, tchau. Cadê o cursor? Sumiu. Então vamos lá. Tchau, tchau. Até a semana que vem.